pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Tassiana Valença, do canal Arte Agora. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe e comente. É muito importante para nós essa participação de vocês. Bem, eu estou aqui hoje para conversar comigo com Dona Helena Jansen, escritora, que vai falar sobre o livro Andorinhas do Bem-Querer. Andorinhas do Bem-Querer, esse título veio da música Vai, Andorinha. Ao ver passar no céu as andorinhas, sinto saudades do meu bem, que também me espera, e talvez desespera, sem saber que por amor eu estou sofrendo. Vai, andorinha, vai ligeira, e diga ao meu bem que voltarei, e que depois, por toda a vida, eu nunca mais a deixarei. Letra de Almeida Rico. Dona Helena, vamos falar agora sobre Andorinhas do Bem-Querer, da sua história, sobre esse livro, da sua história, né? O livro que é da sua história. Pois é, esse livro, ele traz a minha história, a história do meu companheiro, a história do nosso amor, porque muitas pessoas gostariam de saber como foi que eu casei, que eu me encontrei, que eu namorei com ele, e a nossa luta. Nós vivemos 43 anos de casada, 43 anos de luta, de participação, de reuniões, de compromisso, né? E até o fim, até ele ir embora, ele ficou 8 anos e 8 meses com derrame, numa cadeira de rodas, sem andar, mas a gente botava ele no carro e levava ele para as reuniões e ele participava. Então, o meu marido foi assim, o lado da minha vida. Essa história do livro, ela começou nos anos da repressão, 74, 75, por aí. Nós estávamos sentados na porta da cozinha da nossa casa, conversando, lamentando, porque alguns companheiros nossos, no ano da repressão, alguns companheiros nossos tinham sido presos e tinha gente sendo torturada, nós ficamos sabendo que ele estava no pau de arara. Então nós estávamos conversando, lamentando essa situação. E o vizinho embaixo, nós morávamos no morro, né, nas ladeiras, onde faz o talude, constrói a casa, o outro faz em cima. Então o vizinho de baixo, ele estava botando essa música, que é interpretada por Altemar Dutra. E estava muito alta, e eu estava me queixando, me zangando. Ela estava chateada, né, com a prisão dos companheiros, e ao mesmo tempo ele botava muito alta a música. Então o Adriano, que era o meu companheiro, ele tinha um dom muito especial, que quando a coisa nos incomodava, ou incomodava ele fazia disso uma coisa interessante. Aí quando ele viu que eu estava muito brava, mandou eu acalmar e disse que a partir de agora essa música seria nossa música de sustentação na luta. Então, se um fosse preso, ou um de nós dois fosse preso, aonde um tivesse e o outro tivesse outro, a gente cantaria mesmo baixinho essa música como sustentação na luta. Mas como foi que vocês começaram juntos essa luta, né? A partir do momento que vocês se conheceram, a senhora não falou desse momento que a senhora conheceu ele. E em que momento começou essa luta e qual foi a sua maior luta junto com ele? Bom, a luta, eu conheci o Adriano há muitos anos, já conhecia, ele era padre e ele vivia aqui em Casa, aqui não, estamos em Casa Forte, mas em Casa Amarela, setor Casa Amarela, como padre, e eu fazia militância também como pessoa da igreja, comprometida, e nós nos aproximamos mais em 69, quando apareceu, nós construímos aqui, com o apoio de Dom Helder, o movimento de encontro de irmãos, o movimento de evangelização. E aí nós fomos
fomos construindo juntos, fomos participando juntos, naquele ano, naquele tempo era tempo de muita repressão, então a gente foi se aproximando. Em 73 nós viajamos, fomos indicadas pela diocese para representar, eu representar o movimento de evangelização, que era conhecido como Encontro de Irmãos, e ele fazia um trabalho com a juventude operária católica aqui de Pernambuco. Então, nós dois fomos para esse curso, indicado pela diocese, e isso nos aproximou mais. Quando voltamos, nós nos sentimos bastante mais próximos um do outro. De repente a gente viu que estava apaixonado um pelo outro, e assim a gente se casou. Foi uma paixão e uma paixão no meio da luta, né? Sim, da luta, porque nós dois fazemos parte da teologia da libertação, né? E isso era a ala comunista, que pode dizer, a ala subversiva da Igreja Católica, porque tinha muita gente também do outro lado, mas tinha um grupo, e Casa Amarela se constituiu um setor muito revolucionário, com pessoas da igreja comprometidas na transformação social. Agora, a senhora foca nesse seu livro em que assunto? A senhora fala da sua vida, fala desse encontro e fala do projeto, né? Falo da minha vida, da minha história como matuta nascida lá no interior de Pernambuco. Meu pai foi cortador de cana, minha mãe trabalhadora da agricultura, né? E vivemos no sítio. Até meus 7 anos meu pai cortava cana nos engenhos. Depois veio mais para perto da cidade, para uma localidade lá. Eu tinha 7 anos de idade e ele foi foi trabalhar numa olaria, fazendo tijolo. Quando eu tinha 14 anos, nós passávamos muita fome, muita necessidade. Minha mãe lavava roupa de ganho. De ganho é lavar roupa para outras pessoas, para fora. Quando eu tinha 14 anos, ele largou tudo e nós viemos para Timbaú, para Recife. Fomos morar no Córrego José Grande. Então eu estava em Casa Amarela. E foi em Casa Amarela que eu comecei a participar das lutas, para ajudar meus pais aos 14 anos. No mesmo ano que chegamos, eu fui trabalhar como empregada doméstica numa casa lá na rua Riachuelo, casa de uma professora, que era professora dos meus irmãos, e a gente viveu nessa luta. Mas aos poucos eu fui participando da igreja, dos trabalhos da igreja. No começo era aquele trabalho imediato, que era de filha de Maria, de cuidar da cruzada, mas depois a gente foi entrando em outras ações. E foi assim que eu me liguei a um grupo mais comprometido com a mudança social. Qual foi a maior ação, a ação que teve, que vocês deram maior foco? No período da igreja, o maior foco foi o movimento de evangelização, encontro de irmãos, né? Foi no ano que assassinaram o padre Henrique, e nessa luta, foi a primeira ação política, mais política que eu participei, foi do enterro de padre Henrique. E a gente foi participando, a gente apoiava e a gente foi formando uma outra consciência no movimento Encontro de Irmãos. Não era só evangelização, era transformação social. Então eu fiz parte desse grupo mais político da igreja. E depois a gente foi se encontrando. Eu digo aí no livro que a gente foi além do trabalho da igreja. A gente nunca deixou de estar comprometido com a igreja, de acreditar, né, em algumas coisas, na reza, nas coisas, mas a gente nunca deixou de ser. A gente passou a ser muito mais do que só
católico. Passou a uns projetos sociais, né? A senhora estava comentando aqui, quando a gente estava conversando, que foi um projeto do Brasil inteiro, né? Como é que vocês se engajaram nesse projeto? Bom, para poder a gente chegar nesse projeto, a gente tem toda uma história. A gente foi se engajando no trabalho das crianças e adolescentes dos conselhos de moradores. Quando nós casamos, nós decidimos morar na Guabiraba, que é o último bairro da cidade de Recife. Na Guabiraba, aparecia muito no Bandeira 2, né? Muito no Bandeira 2 como assassinato, como prisão do povo. E aí nós decidimos, como missão nossa, morar lá. Porque o Adriano, como padre, já fazia um trabalho lá. E na Guabiraba a gente lutou por escola. Tudo que tem na Guabiraba foi luta do povo. Escola, calçamento, conselho de moradores. E eu tinha criado, está aí no livro, uma creche de mulheres, que as mulheres. Nós começamos a fazer um trabalho junto com as mulheres do bairro. Eram umas 8 ou 9 mulheres. E eu ia todo sábado, a gente se encontrava e a gente ia conversando as coisas de cada um. Se uma sabia bordar, ensinava a outra, as outras, e assim a gente ia trocando. Aí um dia eu resolvi perguntar o que é que mais preocupava elas. E era ter que trabalhar, quase todas eram empregadas domésticas, era trabalhar proibido e deixar seus filhos em casa no dia de chuva, trancados, e voltar sem saber se a casa caiu ou não. E aí a gente foi perguntando o que fazer. Resolvemos criar uma creche. Ninguém sabia o que era. Porque eu perguntei, que tal uma creche? A maioria das mulheres nunca tinha ouvido falar em creche. Aí eu pedi para pesquisar, para perguntar a outras pessoas, e elas foram perguntando às patroas, e descobriram que já havia algumas creches, inclusive creche popular do povo. Então nós criamos uma creche. Essa minha experiência na creche, quando chegou o tempo, já era hora de eu sair, e outras pessoas, elas assumiram. Aí com o tempo, eu saí da creche e fiquei costurando em casa. Eu já trabalhei em fábrica, em tudo. Muita coisa. Está tudo aqui no livro. Tá tudo aí no livro. Aí eu fui convidada a trabalhar, a coordenar, ajudar a coordenar uma casa em Olinda. Era uma casa de cultura, lá no Bom Sucesso, no bairro Bom Sucesso, em Olinda. E me deram a tarefa, era uma casa muito grande, mas era um italiano que idealizou, José Baccario, o nome dele. Aí o Adriano ficou responsável pela produção, que tinha uma gráfica e uma marcenaria. A minha amiga, foram uns 3, a gente foi convidado por ela. Ela ficou na administração financeira, me deram a tarefa de cuidar de criança e adolescente. E aí eu coordenava o setor dos meninos e das meninas. Quando nós ficamos lá 3 anos, porque lá não ficava muita gente muito tempo, não. Porque o homem era meio perdido na cabeça. Aí a gente, nesse trabalho com a meninada, quando nós saímos, ficaram 500 e tantos meninas organizadas, e em 21 era 27 oficinas, atividade de trabalho, mas tinha de tudo. Tinha de fazer pão, tinha de fazer vassoura, tinha de gráfica, tinha de marcenaria, tinha de encadernação, naquele tempo que falava muito de encadernação, tinha de muita coisa, tinha de cultura. Mestre Luciano trabalhava lá com a gente, Julião das Máscaras.
Então tinha artistas e tinha gente. É por isso que quando o movimento surgiu, o movimento dos meninos e meninas de rua, eu já estava nele porque as pessoas iam lá trocar experiência com a gente. Aí tanto eu como o Adriano, a gente já entrou no movimento desde a sua origem, que foi em maio de 85. Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que teve um papel fundamental nessa sociedade. O Estatuto da Criança e Adolescente foi pensado, dado sugestão, orientada pelos meninos e meninas do Brasil todo. E aí, surgiu o movimento, que antes tinha um projeto de alternativa, que era para trocar experiência. Mas tinha a FUNABEM, Secretaria de Ação Social e Unicef. Aí as pessoas começaram a ver que estavam fazendo nada, questionando uma coisa quando eles mesmos sustentavam. Aqueles que eram questionados era quem dava o dinheiro, era quem pagava, era quem. Aí havia uma certa dependência financeira. Aí surgiu o movimento dos meninos e das meninas de rua, em 85. E esse movimento motivou a muitas crianças a se reunirem. Os meninos se reuniam em núcleos de base. Por exemplo, aqui em Recife teve 25 núcleos de base, meninos na favela, meninos só de rua no Recife, porque naquele tempo tinha muito mais crianças na rua. Então, morando mesmo na rua. Então, só de núcleo de meninos da rua tinha 5 núcleos. 5 núcleos de meninos organizados. Mas era muito interessante. E o estatuto foi todo discutido e planejado com os meninos. E o nome Estatuto da Criança e Adolescente foi sugerido pelos meninos aqui de Pernambuco. Não sabia. Eles que sugeriram, ninguém sabia, cada nome ninguém sabia. Aí eles decidiram que o nome levaram para outros meninos em Brasília, que se reuniram em Brasília, e decidiram. E a aprovação, quem primeiro votou o Estatuto da Criança e Adolescente foram os meninos. Por o Congresso, né, Nacional, ocuparam a mesa diretora e botaram o Estatuto em votação. Simbolicamente, foi os meninos organizados pelo movimento quem primeiro votou no Estatuto da Criança e Adolescente. Interessante, é uma aula, né? Então isso aqui tem que ser lido, né? Por muita gente. E esse movimento ficou até quando? Esse movimento está até hoje, né? Nós fazemos parte ainda desse movimento. Agora, muito fraco, porque fomos perdendo os recursos, não chegaram, a gente começou a fazer projetos com entidades do exterior e a luta tem dessas coisas, né? Como muitas vezes. Deu uma enfraquecida, né? Deu uma enfraquecida porque também havia a proposta de que o Brasil estava avançando. O Brasil não precisava de apoio do estrangeiro. Então isso também da marolinha, isso também, não só o movimento Menino de Rua, não, muitos movimentos da sociedade civil perderam força. Porque o Brasil não tinha condição de manter tudo, não tinha. Porque as entidades começaram a fazer muitos projetos estrangeiros. E as entidades e os países estrangeiros começaram a investir para poder entrar mais no Brasil. Aí começaram também a financiar as entidades da sociedade civil. Então isso deu uma quebra. Nós do movimento perdemos muito com isso, porque a gente vivia de dinheiro do estrangeiro. Aí, então a gente tinha dinheiro para pagar lanche para os meninos, para pagar passagem para os meninos virem, fazer encontros em outro canto, alugar ônibus, né? Tudo é custo, né? Tudo era custo. Então, isso perdeu muito. Mas a luta continua, então o movimento continua, o movimento dos meninos e meninas de rua
Estamos organizando agora um curso de formação básica para educadores, sem nenhum financiamento de fora, nem nenhum financiamento do próprio governo, das entidades de governo. As entidades levam os meninos, a gente leva os educadores, manda os educadores, então uma entidade recebe, quando ela recebe, ela banca o almoço e as entidades buscam a sua forma de mandar seu representante lá. No outro mês é uma vez por mês, no outro mês é outra entidade que recebe. E a gente está conseguindo para provar que o povo, mesmo sem dinheiro, sim, não pode parar e continua se capacitando. Então esse é o movimento, e o movimento está aí, está presente. Nós vamos fazer agora um encontro nacional. O pessoal já... Quando, dona? Nos últimos dias de junho e os dois primeiros dias de julho. Vai ser em Brasília, no Parque Nacional. Lá os meninos se encontrarão, vão se acampar no Parque da Cidade, em barracas, mas a gente é que vai fazer, a gente vai ver o movimento dos sem terra e o movimento dos sem terra. Um vão cuidar da alimentação, outro vai da alimentação, e a gente vai se encontrar. Então estamos batalhando aqui e vamos até ver se a gente faz um fixo, uma coisa para ajudar. Porque para ter encontro tem que ter encontro estadual. Os meninos de Pernambuco precisam se encontrar. Depois precisam fazer um encontro regional para poder chegar no nacional. E assim vão se fortalecendo, né? Exatamente. Bem, gente, onde é que está à venda esse seu livro? Esse livro, nós não conseguimos ter projetos para a impressão dele. Então, a gente apresentou 2 vezes ao Cultura. A primeira etapa estava aprovada, mas na segunda não aprovava. Então, nós não temos. Uma menina que era menina do movimento, representando São Paulo, foi na minha casa, 20 anos que a gente não se via, e aí ela bancou a primeira edição, que foi 200 livros. E agora eu faço assim, por exemplo, esses R$50 é o custo do livro. A gente não recebe dinheiro do livro, não. Então, quando a gente fez a última edição, foi 50 livros. Está acabando agora. Vou mandar fazer mais. Com o dinheiro que a gente recebe, a gente vai recebendo, a gente vai fazendo. E aí nós temos que é preciso dar, tem outros que... Isso. Aí isso faz um buraquinho lá, né? Aí a gente diminui, em vez de fazer 50 faz 30. E é assim que está se fazendo. Então não está em livraria, não está... Sim. Mas quem quiser adquirir, vocês ainda têm, mas através de... Por onde eles podem solicitar? Pode solicitar pelo meu telefone, né? Pode ser qualquer companheiro do movimento, o Diego, Eu vou chamar. Eu vou chamar aqui o Diego e a Beth, né, para esclarecer aí essa parte, né? E a participação de vocês, né? No livro, Diego é músico também, né? O lançamento desse livro é muito interessante, tem vários lançamentos. E foi aí que a gente se conheceu, Diego, através de Beth. E aí o livro sempre começa a apresentação dele com a música Disparada. Sim. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Realmente, tem que preparar o coração. E aí Diego foi convidado a tocar violão e cantar no lançamento. E a partir de agora ele não larga mais a gente, nem a gente larga ele. Bem, estou aqui com Diego Gibran e Beth Santos, que vai falar um pouquinho também sobre esse movimento, sobre esse projeto, que eles participam ativamente. Eu quero ouvir de Beth o que é que você faz e a partir de que momento você entrou nesse projeto. Conheci a Helena através do movimento nacional de meninos de rua, né, enquanto adolescente ainda.
E aí, depois de adulta, eu voltei, né, para o movimento e fui convidada pela irmã de Helena para estar fazendo parte desse projeto de lançamento do livro dela. E aí, durante esse processo de construção, a gente foi pensando e construindo, como a Helena costuma dizer, de que não fosse caracterizado mesmo daquela forma de lançamento de livro. A gente a Helena construiu dois bonecos em tamanho real dela e de Adriano Jansen, que inclusive estão com as roupas do casamento deles. E aí a gente também convidou o Diego, né, para participar desse momento, e aí faz a parte musical, que faz toda a diferença nos blocos de histórias, né? A cada etapa de vida de Helena é-se cantada uma história. Vamos ouvir agora Diego Gibran. Como o Beto falou, nós somos amigos de outras lutas, de outras militâncias, e ela me conhece por um trabalho que eu realizo também de contação de história, de cordel, né, com Suzana Moraes, e ela lembrou de mim e me apresentou. Primeiramente ela falou um pouco da história de Helena, de toda a luta, né, por uma bandeira belíssima também, né, que é dos meninos e meninas de rua. Isso me tocou, até por trabalhar com criança também, eu me senti envolvido na temática e entrei para cantar, tocar violão, porque o livro tem, na vida de Helena, tem essa parte musical. Eles sempre cantavam músicas, e isso fez parte também da cronologia da luta e da história de vida deles. Então eu venho para cantar, dividir o livro em partes e colocar as músicas que o Adriano Jansen e a Helena Jansen cantavam e cantam e encantam até hoje com toda a sua história. E me sinto muito grato, muito honrado em ter sido chamado e estar participando do lançamento. Cada lançamento de livro, eu costumo dizer, como a Helena é um baú de histórias, esse baluarte. Então cada lançamento que tem essa questão musical também, cada vez que ela fala, vem mais coisas, vem mais detalhes, é uma contação de história também, além de um lançamento. Então só gratidão mesmo em estar fazendo parte desse projeto e participando aqui com vocês, com o trabalho. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui também, ter trazido, né, para mim esse conhecimento sobre esse movimento e sobre esse livro. Eu quero, Beto, que você diga aqui o telefone de contato, né, o WhatsApp dela, para quem quiser adquirir o livro. E depois eu quero terminar com Andorinhas. Isso. Com a música do Andorinhas, que dá título ao Andorinhas. Isso. Com a música que dá título ao livro. O livro ele também tem a forma digital, né, através da editora Alfa. E quem quiser, né, de forma física, é através do WhatsApp de Helena, que é o 819-9944-4042. E aí é só pedir, também já vai autografado, a gente está fazendo entrega no estado e também em outros estados. Vai, Andorinha, vai ligeira, pisa meu bem, que voltarei, e que depois pra toda a vida eu nunca mais a deixarei. Bravo, muito obrigada. Até o próximo programa e mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui comigo.